Salmo de número 134. Salmo 134, por gentileza, você que encontrou mais uma vez no exercício santo, vamos ficar de pé. Estarei lendo na versão NVI. Os irmãos me acompanhem na leitura, ou acompanhem na tela, também é um auxílio para nós nesse tempo. Salmo 134. Diz assim a palavra do Senhor: venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Palavra do Senhor. Pode se assentar. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque a sua bondade e a sua misericórdia se renovaram sobre as nossas vidas no dia de hoje. O Senhor nos deu a oportunidade de nós nos reunirmos nesse lugar para cultuarmos ao Senhor. Ó Deus, que em resposta ao nosso culto, nessa noite o Senhor derrame sobre nós da sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por todos os meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Deus, para cultuar ao Senhor, para adorar ao seu santo nome, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, em resposta à nossa adoração, derrame sobre nós da sua palavra, Senhor. Porque eu sei que em mim não existem palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos aqui, pois só tu tens, ó Pai, as palavras de vida eterna. Por isso, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações nessa noite. É o que suplicamos. Amém e amém. Amados, último degrau. Estamos diante do último capítulo dos Salmos de Romagem. Peregrinamos juntos até aqui, desde o Salmo 120, subindo em direção a Jerusalém, subindo, cantando e louvando ao Senhor com os cânticos de romagem, os cânticos de ascensão, os cânticos dos degraus, os cânticos de subida. Mas bem da verdade é que nós, nessa peregrinação, aprendemos muito e chegamos então no último degrau. E ao ler esse salmo, se podemos resumi-lo em uma palavra, a palavra seria continuidade. Veja, no templo de Jerusalém, que era símbolo da habitação de Deus, havia toda uma dinâmica de funcionamento no dia a dia. Existiam protocolos rígidos que deveriam ser observados em todo esse processo de funcionamento e adoração no templo. Os responsáveis por toda essa dinâmica, por todo esse processo na casa de Deus, eram os sacerdotes e os levitas. E amados, quando nós lemos a história, quando nós vemos a dinâmica do templo, nós vemos que eles tinham bastante serviço. Eles tinham bastante trabalho. 2 exemplos, se formos em Levítico, capítulo 6, versículo 13, vai dizer: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado, era uma das responsabilidades. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 33, os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa.
Isso para mostrar que eles trabalhavam, e trabalhavam bastante. Reverendo Augusto Nicodemos ensina aqui uma imagem que deve ficar gravada sobre o templo, é a de um grande açougue. Isso pela quantidade gigantesca dos sacrifícios diários no templo. Havia diversos sacrifícios, entrega de dízimos, a manutenção do fogo sobre o altar, como nós lemos, a lâmpada acesa, que era o candelabro de 7 pontas, a famosa menorá, que o fogo não podia se apagar, os pães da proposição. E os pães da proposição, amados, não eram as esposas que preparavam para levar para a igreja. Eram os próprios sacerdotes e levitas. O incenso, a organização, o culto, toda a dinâmica do templo, os sacerdotes e levitas eram responsáveis. Isso dava trabalho. Além deles terem o máximo de cuidado possível para não estarem impuros no exercício das suas atividades. Agora, pense comigo, imagine na época das festas. Imagina na festa da Páscoa. Imagina na festa do Pentecostes. Imagina na festa dos tabernáculos, as 3 principais festas, em que a população de Jerusalém triplicava, quadruplicava. Gente do extremo sul, gente do extremo norte, chegando em Jerusalém. E toda essa dinâmica do templo deveria estar preparadinha, pronta, para que a adoração a Deus não fosse interrompida. Então agora, os peregrinos que estavam vindo de todo canto, expressando os sentimentos dos seus corações na sua peregrinação, mas sempre louvando a Deus, fazendo uso então do louvor do peregrino, cantando, louvando a Deus. Eles chegam em Jerusalém. E agora, ao chegar em Jerusalém, o Salmo parece apontar, amados, para uma espécie de encontro. Eles chegaram. E ao chegar, parece que eles chegaram no horário da noite, encontraram-se com o turno da noite. Tendo em vista que nessa dinâmica havia uma separação de turnos. E o turno da noite está chegando para começar o serviço. E os peregrinos estão chegando para o início das festas. E aí então, parece que o Salmo parece narrar um encontro agora. Um encontro entre os peregrinos. Um encontro entre a turma que entra no turno, sacerdotes e levitas. Há um encontro entre os peregrinos que estão chegando em Jerusalém e os sacerdotes, que você vê no versículo 1, que são os servos do Senhor, que assumirão o turno da noite, que servem de noite na casa do Senhor, que é o templo. Nesse encontro entre os peregrinos e agora esse turno de sacerdotes e levitas que irão ingressar no serviço, que irão ter a responsabilidade de vigilância, de preparação para que no turno da manhã todo aquele ciclo comece novamente de sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Parece que o povo agora olha para essa turma, olha para os sacerdotes e levitas, e nesse encontro há então uma exortação e um chamamento. E o chamamento aqui se repete 2 vezes nesse salmo. Bendigam ao Senhor. Bendigam ao Senhor. Bendizer, amados, é dizer bem, é louvar, é elogiar. A
raiz hebraica dá a ideia de abençoar, dar glória. Então, os peregrinos exortam e fazem esse chamamento a essa turma: bendigam ao Senhor todos vocês. Vocês têm responsabilidades, vocês têm compromissos, vocês têm muito trabalho para deixar tudo pronto para o turno da manhã, mas não deixem de louvar ao Senhor. Bendigam ao Senhor. Ao assumir o turno, falem bem dele para ele. Falem bem de Deus para Deus. Bendigam ao Senhor. E no versículo 2, eles continuam dizendo: levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário. O santuário era o local, amados, onde a arca da aliança estava. E a arca da aliança, os irmãos bem sabem, que era o símbolo da presença de Deus. O símbolo da presença de Deus entre o povo. Então, quando eles são encorajados a levantar as mãos, a erguer as mãos em direção ao santuário, é para reafirmar a sua dependência, a sua impotência. É como se os peregrinos estivessem exortando essa turma, dizendo, através deste gesto, para que eles, através desse gesto, estivessem demonstrando e falando para Deus: venha sobre nós e haja em nosso favor. Levantem as mãos na direção do santuário. É eles dizendo: venha sobre nós e haja em nosso favor. O levantar as mãos era ir ao encontro da presença de Deus. Então, a resposta agora dos sacerdotes, os sacerdotes que tinham a prerrogativa ou a atribuição de abençoar o povo em nome de Deus, eles declaram então uma bênção sobre o povo. Versículo 3: de Sião os abençoe o Senhor. Eles estão proclamando para os peregrinos que Deus, do lugar de sua habitação, Sião, derrame bênçãos sobre vocês. De Sião os abençoe o Senhor. E nessa proclamação de bênção sobre os peregrinos, amados, eles acrescentam o porquê de Sião os abençoe o Senhor. Porque esse Senhor fez os céus e a terra. Deus pode derramar bênçãos porque Ele é o soberano Criador. Deus pode derramar bênçãos sobre o seu povo porque é o Deus Todo-Poderoso. Deus pode derramar bênçãos sobre o seu povo porque Ele é o Deus soberano sobre toda a terra, o soberano Criador, o Deus Todo-Poderoso que fez uma aliança com o seu povo e chamou esse povo para si, separando esse povo para si, de forma que Ele pode derramar bênçãos sobre esse povo. Essa era a garantia para os peregrinos. Ao ouvir a bênção proclamada pelos sacerdotes, de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra, eles tinham essa certeza, essa confiança, essa garantia, porque o Deus Todo-Poderoso é que nos abençoa. O Deus que habita em Sião é que nos abençoa. Esse Deus é dono de todas as coisas. Esse Deus é dono de tudo que há. Por isso nós podemos descansar e confiar de que esse Deus derramará bênçãos sobre o seu povo.
Mas, amados irmãos, eu quero, junto com os irmãos, pensar algumas aplicações e alguns pontos que nós podemos extrair desse salmo curto, mas que impactam a nossa vida. Eu gostaria que, e a minha oração é que nessa noite nós sejamos impactados mais uma vez com as verdades que esse salmo tem para nós hoje. A primeira verdade importante que nós devemos considerar é que o salmo nos ensina que o Senhor deve ser o centro da nossa adoração. O Senhor deve ser o centro da nossa adoração. Perceba que a palavra Senhor no salmo aparece 5 vezes. Bendigam ao Senhor. Servos do Senhor. Obrigado. Casa do Senhor. Os abençoe o Senhor. 5 vezes a palavra Senhor está aparecendo. Nos lembrando que o culto, a adoração, tudo é para Ele. Eu pedi auxílio ao Gruden na teologia sistemática, para ele, na definição que ele tem de adoração, junto à realidade do culto. E a definição de Gruden nos ajuda a entender o que é a adoração de forma específica, quando o povo se reúne para cultuar a Deus. Ele diz: adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com nossa voz e com nosso coração. Então perceba, Deus ou o Senhor deve ser o centro da nossa adoração. Lembra do Salmo 133? O propósito que nos reúne é a adoração a Deus. Portanto, amados, o culto não foi feito para nós. O culto não foi feito para nos sentirmos bem. O culto não foi feito para recebermos algo. O culto, amados, é a reunião dos santos para glorificarem a Deus em sua presença, com a nossa voz e com o nosso coração. Estamos em culto diante de Deus, para honrar a Deus, para prestar culto a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Pois somente a Ele, amados, toda a honra e toda a glória. As pessoas estão correndo atrás de cultos das bênçãos, cultos das profecias ou profetadas, culto das oportunidades, cultos das portas abertas, cultos das causas judiciais, culto para arrumar casamento, culto de curas, culto de milagres, culto do ano da virada. Quando na verdade, amados, a ideia de culto é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com nossa voz e com nosso coração. O culto, amados, é para Deus. Por isso não faz o menor sentido um crente sair de um culto e dizer: não gostei desse culto. Esse culto não foi muito bom, não. Então talvez, amados, o problema não está no culto, o problema está em você, que não veio prestar um culto a Deus. Porque o culto não tem nada a ver conosco. O culto tem a ver com Ele. O culto é para Ele. Porque Romanos 11:36 nos lembra: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém.
Cristo ou o Senhor deve ser o centro da nossa adoração. Segundo, o Salmo nos ensina que a nossa adoração deve ser sincera, amados, verdadeira. Por que isso? Porque os sacerdotes e levitas, eles tinham muito trabalho, como eu falei, muitos compromissos. Eles tinham que ficar atentos a todos os detalhes. Nada poderia estar fora do lugar, nada poderia dar errado. Tudo deveria estar em perfeita harmonia, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu na lei de Moisés. Mas, amados irmãos, apesar de todo esse trabalho dos sacerdotes e levitas, eles jamais poderiam esquecer da sua devoção a Deus. Porque, amados, nós também corremos o sério risco de, por conta do compromisso de se fazer tudo certo, a devoção pode ser suplantada pela obrigação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que muitas das vezes, nós, crentes em Jesus, que queremos ter um compromisso sério com o Senhor, que queremos ser uma comunidade saudável para com o Senhor, nós nos preocupamos com a ortodoxia, nos preocupamos com a teologia, nos preocupamos com cada coisa no seu devido lugar, nos preocupamos com a ordem do culto, com a ordem no culto. Nós nos preocupamos com cada detalhe e muitas das vezes nos tornamos profissionais de culto, ao invés de integrantes do culto. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, o Senhor está falando à igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Até aqui, nós diríamos, glória a Deus, aleluia, nós ergueríamos e bateríamos palmas em louvor ao Senhor. Mas aí vem o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A nossa preocupação com a ordem do culto, a nossa preocupação com a ortodoxia, não pode estar desvinculada da nossa devoção a Deus, amados. Nós estamos aqui e nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não estamos aqui simplesmente porque temos uma data firmada para nos reunir, para apresentar um culto. Nós estamos aqui porque hoje é o dia aceitável ao Senhor, em que nós, ao ouvirmos hoje é dia de culto, os crentes se alegram, porque nós estaremos na presença de Deus. A nossa adoração, amados, deve ser sincera. Eu lembro de Corim, quando eu era pequenininho, e a gente cantava: ô meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. Ô meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. Amados, o nosso compromisso, a nossa motivação, o nosso anseio, o nosso desejo de estar aqui, amados, por mais que eu ame essa comunidade, por mais que eu ame estar com os irmãos, o primeiro propósito nosso aqui é estarmos diante de Deus, abrindo o nosso coração com devoção e adoração sincera. Terceiro, o Salmo nos ensina que nós somos como servos do Senhor. Nós que somos servos do Senhor, possuímos um grande
privilégio. Assim como os sacerdotes e levitas naquele tempo, amados, eles estavam continuamente na presença de Deus. Hoje, Hebreus, capítulo 10, versículo 19, nos ensina: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que isso quer dizer? Que Deus, por meio de Cristo, nos abriu o caminho para entrarmos na presença de Deus, amados. Agora não dependemos de mediadores. Agora eu e você temos acesso ao Pai. E nós podemos desfrutar do grande privilégio de estarmos diante da presença de Deus continuamente. Quando estamos aqui, em adoração sincera, reunidos em nome do Senhor, Deus está presente. Quando estamos em casa, amados, fazendo a nossa oração, fazendo a nossa devocional, Deus está presente. Quando estamos no ônibus, no carro, na moto, nós estamos diante da presença de Deus. É por isso que o outro ponto, o Salmo está nos exortando a buscarmos uma vida de oração contínua. Agora que temos o grande privilégio de adentrarmos a presença de Deus e permanecermos lá, o Salmo está nos exortando a termos uma vida de oração contínua. O levantar as mãos, amados, está relacionado à oração. Salmo, capítulo 28, versículo 2 diz: ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. O levantar as mãos está relacionado, o erguer as mãos está relacionado à oração. E somos, então, exortados por esse salmo a buscarmos uma vida de oração contínua diante de Deus, para com Deus. Amados irmãos, e isso é uma pergunta que me fiz, e eu preciso fazer aos irmãos: como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de oração? Vivemos um tempo de uma geração, como dizem os teólogos, como diz Paul Washer, uma geração que gosta de pular, uma geração que gosta de dançar, uma geração que gosta de movimento, mas uma geração que não gosta de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Os nossos cultos de orações, ou de oração, têm ficado cada vez mais vazios. Depois do movimento de Asbury, as pessoas estavam empolgadas e gente estava viajando de todo mundo para lá. É avivamento, eu quero participar do avivamento, eu quero um pouquinho desse avivamento, mas nunca participou de uma reunião de oração da sua igreja local. Como Deus derramará o seu Espírito, como Deus derramará o seu poder para uma igreja que falha na oração? Como Deus mudará a sua vida, como Deus capacitará a sua vida se você falha numa vida de oração? Como Deus mudará o seu marido, como Deus mudará a sua esposa, como Deus salvará os seus filhos se você falha numa vida de oração? Precisamos, amados, buscar termos uma vida de oração contínua. Quantos de nós temos relegado? Quantos de nós temos deixado de lado? Quantos de nós têm colocado como último compromisso do dia a oração? Fiz tudo. Agora lembrei, vou orar. Precisamos relembrar
o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz: orem continuamente, orai sem cessar. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O erguer as mãos, amados, é o símbolo, ou é a figura de uma vida de oração. E abre um parênteses aqui. Essa expressão também, ao erguer as mãos, ainda que para nós tenha esse sentido de ter uma vida de oração, não há nenhum problema no culto você também adorar ao Senhor com gestos. Levantar a mão orando, adorando ao Senhor, batendo palma. Não há nenhum impedimento de expressar o nosso coração com alegria. E eu vejo que muitas das vezes, nós que somos mais batistas, né, presbiteriano, quando o irmão levanta a mão, os irmãos ficam todos... Relaxa, irmão. Podemos dar glória a Deus, podemos dar aleluia, podemos levantar a mão. Você não é múmia quando você está no culto. Mas lembre-se que a nossa adoração tem que ser sincera. Porque estamos diante da presença de Deus. Fecha os parênteses. Eu já nem sei em que ponto eu estou mais. Mas o Salmo também nos ensina que Deus derrama a bênção sobre o seu povo. E, amados irmãos, nós cantamos aqui o 329. E esse é um exercício importante e interessante que eu e você devemos fazer. Quantas bênçãos, irmãos? Conta as bênçãos. A olhar, e eu fiz esse exercício só na nossa comunidade. E vai para a roça. E tinha um Fusca. De um Fusca a gente já migrou para uma Kombi. De uma Kombi já não tinha mais lugar na Kombi. De não ter mais lugar na Kombi, a gente abre uma porta na cidade. De uma porta pequena na cidade, o Senhor já abre mais 4 portas. Cadeiras surgem. Pessoas são atraídas pelo Evangelho. Deus atrai pessoas para trabalhar na obra. E nós vemos que é Deus derramando bênçãos sobre o seu povo. Não é a nossa habilidade, não é a nossa aptidão, não é o nosso carisma. Eu estava brincando com o pessoal lá na praça, e a gente estava falando sobre o jeito de pastor. E a gente conversando sobre um pastor, tem um pastor que é mais fechado, mais tranquilo. Pastor Everton, até se um cachorro passar na rua, ele já está abrindo a cara dele. Mas não é, amados, pelo nosso jeito receptivo. O que faz, e o que fez, e o que fará pessoas a chegarem até aqui, é Deus atraindo pessoas e nos abençoando com pessoas para a edificação do seu povo. Agora, se eu for para contar as bênçãos nas nossas vidas, amados, hoje a gente não sai daqui. E a gente não vai sair daqui só com um testemunho. É por isso que Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, mais uma vez, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus tem abençoado o seu povo. Deus tem abençoado a sua igreja.
grandiosamente, poderosamente. Deus tem feito milagres, irmãos, em nosso meio. Deus tem plantado filhos nos ventres das nossas irmãs. Deus tem sido bom conosco. Deus tem nos abençoado. Nós devemos louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluo, amados, lembrando aos irmãos que o Novo Testamento revela que agora não precisamos mais de templo, não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de sacrifícios. Hebreus nos ensina que tudo isso era sombra. A Bíblia confirma para nós que agora somos casa de Deus, morada de Deus, santuário de Deus, templo do Espírito Santo, edifício de Deus. Deus habita em nós e entre nós. E como reino de sacerdotes, só dependemos de um mediador, Cristo Jesus, nosso Senhor, que abriu o caminho até o Pai. E agora é exigido de cada um de nós que apresentemos um culto agradável ao Senhor, em adoração sincera, trazendo uma oferta ao Senhor. E essa oferta requerida por Deus é a nossa própria vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quem é a resposta ao culto? Ao nosso culto. Quem é a resposta à nossa adoração? Deus, então, derrame bênçãos, mais e mais bênçãos sobre o seu povo. E eu termino lendo Números, capítulo 6, versículo 24, a partir do verso 24, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que o Senhor abençoe o seu povo. Oremos a Deus. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso, a Deus, conosco. O Senhor tem sido misericordioso conosco, a Deus. E nós queremos nessa noite bendizer o teu nome, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus nós sejamos encorajados e confrontados, Senhor, a buscarmos a cada dia ter somente o Senhor como centro da nossa adoração. Que a nossa adoração seja sincera, que nós reconheçamos o grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos continuamente na presença do Senhor e, portanto, que isso nos leve a ter uma oração contínua, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor derrame mais e mais bênçãos sobre o seu povo, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. E que nós possamos a cada dia, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, ó Deus, se apresentar diante do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amados, oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.